Livaldo Barbosa, boa tarde, seja bem-vindo, Livaldo. Tudo Olá, bem? Joelson, boa tarde para você que está em nossa companhia. Livaldo Barbosa, o Brasil, né, e claro, há um encontro do G20, o Brasil participando com protagonismo nesse encontro do G20, o grupo de 20 países mais importantes do planeta, e um dos desafios é encontrar soluções para a fome no mundo, Livaldo Barbosa. E aí o ministro Wellington Dias entra no contexto dessa discussão na criação de uma força de trabalho para esse desafio. O ministro que esteve recentemente, na semana passada, para ser mais preciso, na Etiópia, onde participou da reunião lá das nações africanas para tratar de desenvolvimentos na área social. E um tema que chamou muita atenção na agenda do ministro Joelson e telespectadores foi exatamente essa ação global no combate à fome e à miséria, ou seja, as desigualdades sociais a partir de um item muito importante que é a segurança alimentar. E esse tema está na pauta da reunião do G20 do Rio de Janeiro, que começa hoje. Conosco para uma entrevista aqui direto de Brasília, o ministro Wellington Dias. O ministro Wellington Dias, que é ministro do Desenvolvimento e Assistência Social e conversa com a gente a partir de agora. Ministro, uma ótima tarde, obrigado por atender ao nosso convite. Primeiro, eu vou falar a respeito desse tema importante, a criação dessa força-tarefa, esse esforço, essa aliança. Como é que ela vai acontecer para garantir ou para buscar soluções para o combate à fome no planeta? Joelson, primeiro o meu abraço aí para você, para o Elivaldo, toda a equipe da Cidade Verde, todo o nosso querido povo do Piauí. É a primeira vez que o Brasil, ao longo dos anos, o Brasil participa do G20, mas é a primeira vez que o Brasil tem a presidência do G20. Isso aconteceu o ano passado, num evento em Nova Delhi, na Índia, e ali, já após anunciar a escolha do Brasil para a presidência do G20, com o presidente Lula no comando, ele já apresentou para os países, as maiores potências do mundo, e ali uma proposta que é completamente diferente da tradição do G20. O G20 são os países ricos, normalmente tratam da força-tarefa, da temática da economia, das finanças, os bancos centrais, as conjunturas, sempre com esse olhar na área financeira e econômica. E o presidente Lula colocou, olha, o mundo tem situações graves e dependem também para a solução dos países mais ricos. Que tal, sim, o G20 abraçar aqui uma meta de organizar uma aliança global contra a fome e a pobreza. E, a partir daí, ele tem a aprovação dos seus pares no G20 para o encaminhamento dessa proposta. A organização dessa força-tarefa, ela tem três trilhas, três pilares. Ela continua com o da economia, ela trabalha essa área das mudanças do clima e também a chamada Meta 1 e 2 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Na verdade, não é criar um novo organismo, Joelson e Elivaldo. Na verdade, já tem a ONU, que é o parâmetro, que é o que une todos os países. E a própria ONU também já aprovou o acordo, o compromisso de todos os países do mundo em 2015 para que a primeira e a segunda meta dos países até 2020 seria um esforço para reduzir a fome e para reduzir a pobreza. E isso, ali 2015, 2016, até 2017, veio acontecendo. Quando chega ali em diante, de 2018 em diante, para saber, mesmo antes da pandemia, terminou que esse mecanismo não foi prioridade para alguns lugares do mundo, e o resultado cresceu a fome e cresceu a pobreza. Ou seja, o número de pessoas e países no mapa da fome, ali, ao contrário do que se queria, acelerou. Então, o presidente Lula fez a seguinte reflexão. Ora, no momento em que estamos no século em que o mundo, a partir de tecnologias avançadas, a partir de mais conhecimento, ampliou produtividade, produz alimentos que é suficiente para matar a fome de todo ser humano na Terra.
e ainda ter sobra. Como é que, nesse momento, a gente ainda tem tanta fome? Então, agora, hoje, nós estamos aqui abrindo um Momento Brasil do G20. Hoje nós temos uma agenda nesta quarta, quinta e sexta aqui em Brasília, com a temática da fome e da pobreza. Nessa discussão, são 54 delegações. Essas delegações representam não só os países do G20, mas também outros países convidados e ainda com organismos internacionais. Aqui hoje foram apresentados, a partir de hoje, melhor dizendo, relatórios, são 4 relatórios de estudos, o que se trabalhou ao longo do tempo que deu errado e o que deu bom resultado para reduzir a pobreza e para tirar pessoas do mapa da fome. Então, agora vem esse diálogo, o MDS, o Ministério da Desenvolvimento Social, coordena essa força-tarefa. O ministro Mauro Vieira está no Rio de Janeiro, também com outra agenda do G20, ali com os ministros de Relações Exteriores, tratando sobre os pontos que merecem atenção na área da política internacional, e o ministro Fernando Haddad aqui cuidando dessa parte tradicional da economia e das finanças. Claro, tudo sobre o comando do presidente Lula. E eu encerro aqui para lhe dizer que Teresina, capital do Piauí, nós vamos ter agora uma agenda em março, aqui em Brasília, sobre essa temática, e em maio, dias 23, 24, 25 de maio, nós teremos, antes até preparatórias, integrado com o governador Rafael, o governo do estado, com os municípios, enfim, nós vamos receber essas delegações do G20, nós esperado aí cerca de 150 autoridades de países, de diferentes países e organismos internacionais, onde vai ser um momento muito, muito importante do Brasil, do G20, quando se tem ali a busca de um entendimento dos termos para a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Depois, em julho, no Rio de Janeiro, a reunião com os ministros das 3 áreas, e em novembro deste ano, a cúpula com os chefes de Estado do G20, dos países do G20, mas também de outros países, e ali se espera a aprovação desses termos e ali a adesão dos países para que a gente tenha o máximo de países onde os que têm condições, os mais ricos, ali além de cumprir suas metas, ajudam aos outros países em desenvolvimento. Ministro, a FAO, como o senhor até fez referência agora há pouco, é o braço da ONU para a agricultura e embaixo aqui, Joelson. Não está ouvindo bem, governador? Alô? O Elivaldo Barbosa, consegue me ouvir? Alô, ministro. Consigo ouvir bem. Pronto, agora sim, ministro, vamos lá. Então, ministro, boa tarde. O senhor falou agora há pouco e fez referência, ministro, a FAO, que é o braço da ONU para a agricultura e segurança alimentar. Não tem correspondido a essa ação mais globalizada no combate à fome, e que mecanismo poderia ser criado para responder a essa demanda? Um fundo internacional ou uma política específica para beneficiar as populações mais vulneráveis em todo o planeta? Olha, o que muda agora, como você disse, na verdade já tem experiências, algumas de sucesso, outras que fracassaram. Os organismos internacionais, ao longo do ano passado e este ano, fizeram aí uma série de reuniões técnicas, essas que são apresentadas agora, porque o que muda? O presidente Lula tem colocado com outros líderes a seguinte situação: se tivermos uma cesta de alternativas já testadas, eficientes, ali, por exemplo, transferência de renda condicionada. De um lado, transfere renda, como o Bolsa Família, outros países têm outros nomes, e ainda combinado com saúde e educação, ali você tem resultado. Isso aqui é um exemplo testado e aprovado já em 82 países. Alimentação escolar, ou seja, crianças e adolescentes, numa idade que precisam muito, tem uma complementação de alimentos, e ali ele é também já destinado a realmente a quem precisa. Então, e assim, são
várias experiências do Brasil e do mundo, que agora eles vão escolher algumas delas, 5, 6, 8, 10. O importante é que ela seja, como já está nos princípios, ela tem que chegar realmente a quem precisa. O Bolsa Família, você cadastra e faz chegar aquela família que está ali na situação de vulnerabilidade. A alimentação escolar são aqueles alunos, crianças, adolescentes, numa idade que precisam muito de complemento alimentar. Então, cito esses exemplos, mas também tem uma discussão sobre o apoio para que essas pessoas, através da qualificação, através do emprego, do empreendedorismo, através de um trabalho, ele possa também elevar a renda. Ou seja, o objetivo é que se tenha, sim, o primeiro momento é se olhar em cada país faz o seu plano. Então, quantas pessoas o Brasil, até 2030, quer tirar do mapa da fome? Em 2022, nós recebemos o país, em 23, com 33 milhões de pessoas. Até 2030, a gente quer alcançar aí o mais perto possível de zero, tá certo? De preferência, não ter ninguém passando fome. Do outro lado, também a redução da pobreza. Por isso, o estímulo para o crescimento da economia, aqui tem a proposta de investimentos em infraestrutura, ali uma integração com o setor privado, que também pode entrar neste planejamento, e os países mais ricos, além de cumprir cada um a sua parte, a China, os Estados Unidos, a França, o Brasil, enfim, também colaboram, seja com conhecimento. O Brasil, por exemplo, tem bastante conhecimento, o Elivaldo conhece bem, a nossa Embrapa, já ótimo, eu estive na África, a Embrapa na África a área mais conhecida do Brasil. Hoje ela é bastante, vamos dizer assim, valorizada. Por quê? Porque consegue ali transmitir conhecimento que aumenta a produtividade, são plantas que convivem mais com região que chove menos, são plantas que conseguem conviver em áreas de enchente, que casa com essa necessidade das mudanças climáticas. Estou vendo aí as chuvas em Teresina e no Piauí, e aqui é minha solidariedade aí pelos estragos. Então, o que eu digo é que o mundo quer ajudar, mas o mundo também quer colocar ali apoio para aquilo que realmente dá resultado. Não é possível que a gente faça essa pactuação e chegue em 2030 do mesmo jeito. Queremos chegar em 2030 com uma forte redução na pobreza e, de preferência, ali com um novo mapa da fome, com as pessoas saindo dessa situação de desnutrição através de toda essa aliança contra a fome e a pobreza. Ministro, queria saber do senhor também a respeito dessa situação internacional que muitos estão dizendo no noticiário que afetará certamente o encontro do G20 nesses 2 dias, hoje e amanhã, que é aquela declaração na Etiópia do presidente Lula, comparando os ataques à Palestina, à faixa de Gaza, ao Holocausto, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco de como é que está o clima em relação também a esse debate no G20 nesses 2 dias. Olha, Gerson, primeiro, eu estava lá, tá certo? No momento da entrevista. O presidente não usou essa palavra, você pode olhar nas gravações. Segundo, o povo brasileiro, o povo de Israel, sempre tiveram e terão aí toda uma boa relação. Veja que quando teve o ataque do Hamas, o presidente Lula foi um dos primeiros chefes de Estado a declarar ali uma posição do Brasil, exatamente de condenar esse ataque que matou pessoas inocentes em Israel. Um ataque que ele classificou como um ataque terrorista, tá certo? Então, o presidente Lula foi muito claro em relação a isso. Do outro lado, também, agora, o que ele defende é o cessar-fogo. O cessar-fogo. Garantir que se tenha ali uma condição de paz na região. Eu estive lá acompanhando ali diálogos com o Egito, que está ali a própria Etiópia, onde a gente estava, fica nas proximidades, e vários líderes dos países. Veja que na União Africana, 55 países aprovaram uma posição nessa direção do cessar-fogo, para que se tenha um diálogo, para que se tenha
as condições de encerrar essa matança. Nós estamos tendo uma matança muito grande de crianças, de mulheres, de idosos. Não se trata de uma guerra de militares com militares em campo de guerra. Se trata, não é, de uma situação em que estão morrendo civis. Então, eu acredito que, posicionado dessa forma, a diplomacia vai tratar sobre essa parte. Aqui, do ponto de vista do G20, eu lhe digo, todas as delegações confirmaram e compareceram, estão presentes, tanto aqui na agenda do G20 em Brasília, como na agenda do G20 no Rio de Janeiro, lá com o ministro Mauro Vieira. E há uma maturidade de compreender que o combate à fome e à pobreza, essa sim é a guerra que todo o mundo tem que travar, todo mundo tem que estar junto para poder a gente vencer a guerra contra a fome, vencer a guerra, não é, tirando pessoas da pobreza. Eu acho que essa vamos dizer assim, a prioridade do mundo. Então, hoje eu participei da agenda, agora na parte da manhã, ouvi lá falas da China, falas dos Estados Unidos, a representação da Indonésia, da Austrália, da França, de vários países, e todos focados aqui naquilo que é uma grande prioridade do mundo, a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Então, eu digo que não afetará, porque há uma compreensão, não é, que devemos aqui ir adiante com essa proposta e, é claro, buscar superar problemas como esse, problemas no Sudão, problemas na Ucrânia. Onde tiver problema ali, a diplomacia vai tratar para encontrar a solução. Ministro, trazendo aqui agora para a política, aproveitando essa oportunidade que o senhor está aqui conosco, eu perguntaria o seguinte: esta semana foi marcada pela tentativa aí e já a atração de um setor importante do PSDB para uma aliança com o PT aqui em Teresina. E provavelmente essa situação vai parar aí na direção nacional da sigla. O que é que o senhor acha dessa aliança, dessa aproximação PT-PSDB? Olha, acho que o Piauí inteiro me conhece. Eu sou defensor do diálogo. Temos um respeito histórico, não é, com lideranças do PSDB. Eu posso citar, e lá atrás eu fui candidato a deputado federal numa aliança de vários partidos, incluindo o Partido dos Trabalhadores e o PSDB. Ali era candidato a governador o nosso querido Chico Gerardo, ex-prefeito de Teresina, era candidato a vice nosso ex-deputado federal, secretário de Educação Antônio José Medeiros, e ali foi um momento importante ali para que a gente pudesse ampliar, tá certo, as bancadas naquela eleição e ter ali. Não ganhamos a eleição, mas eu digo, ela posicionou de tal maneira que lá na frente esse campo teve vitória. Eu compreendo que está correto a direção do Partido dos Trabalhadores de buscar aí com outros partidos o diálogo, buscar lideranças que queiram ali estar juntos nesse projeto que está sendo construído em relação à capital do Piauí. E, certamente, aqui tudo feito, não é, com muito respeito, dentro das regras da política e, com certeza, quanto mais liderança tivermos, maior a chance, não é, de um bom resultado. Quero agradecer ao senhor, ministro. Ministro, obrigado pela participação. O ministro que fez discurso hoje na reunião do G20, a reunião falando a respeito da importância da criação dessa força-tarefa para combater os efeitos da fome no planeta. Obrigado, ministro, pela entrevista concedida aqui a nós. E agora fica a expectativa para o encontro que acontece em maio aqui na capital do Piauí. Obrigado, ministro. Exatamente. Vamos contar da gente estar juntos aí. Muito obrigado, que Deus abençoe aí, que tenhamos esse grande momento do Brasil em Teresina, na liderança do Brasil no G20. Um grande abraço. Muito obrigado, ministro Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social. Elivaldo, interessante, Teresina vai sediar algum desses encontros. Exatamente. Aí a influência do ministro Wellington Dias, que tem investido nessa área social do governo, não só no país, como também já ganha desdobramentos internacionais. Essa iniciativa que começou na África repercute agora nessa reunião do G20, onde representantes dos 20 países mais ricos do mundo em Brasília e no Rio, esse tema tão importante, tão caro para
para o mundo, ele passa a ser discutido com perspectivas, né, Joelson, de uma alternativa para a população mais carente do mundo. E esse encontro será uma oportunidade de projetar Teresina e de também colocar o estado do Piauí com destaque nessa importante agenda.